Que a Rainha Elizabeth II era muito popular, todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que a mãe dela também era uma rainha muito popular. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Elizabeth Bowes-Lyon, a rainha-mãe e mãe da Rainha Elizabeth II. Elizabeth Bowes-Lyon era mãe da Rainha Elizabeth II e esposa do rei George VI. Ela não era a monarca de fato, e sim a rainha consorte, já que era esposa do rei. E assim como a filha, ela teve uma vida longuíssima, falecendo em 2002 aos 101 anos. Durante essa longa vida, ela esteve sempre presente nos holofotes midiáticos, seja por sua postura intacta, por seu trabalho ou por suas afirmações firmes e fortes. Mas pera. Para te contar a história dela, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. Elizabeth Bowes-Lyon nasceu em 4 de agosto de 1900, no final do reinado da Rainha Vitória. Na época de seu nascimento, seus pais já tinham 7 filhos. A família Bowes-Lyon não era qualquer família da Inglaterra. Traçando a linha genealógica, podemos chegar em uma nobreza antes da dinastia Tudor. Os pais de Elizabeth se casaram em 1881. 9 meses depois, eles tiveram a primeira filha. Elizabeth era pelo menos uma década mais nova que o resto de seus irmãos, e, em alguns casos, quase 2 décadas. Elizabeth e o irmão David se tornaram inseparáveis e eram conhecidos como os 2 Benjamins pelo resto da família. A diferença de idade entre Elizabeth e seus irmãos significava que seu tempo sob o mesmo teto com eles era limitado. Cedo na vida dela, eles começaram a se casar e a sair de casa. Mas o benefício de ter irmãos mais velhos que estavam na sociedade era que eles frequentemente levavam a diversão para casa. Durante os verões, a família passou a dar longas festas e caçadas. Os Bowes-Lyon se tornaram anfitriões populares graças à simpatia da família e à sua grandeza. Em maio de 1910, ocorreu uma grande mudança na família real britânica. O rei Edward VII acabou falecendo e a coroa foi herdada por seu filho George V. A rainha consorte passou a ser a rainha Mary de Teck, enquanto os 2 filhos mais velhos do casal, David e Albert, estavam no meio do treinamento naval. A idade dos 2 príncipes estava próximo da idade de Elizabeth. Em 1912, o irmão favorito de Elizabeth entrou na escola, enquanto a educação dela era menos formal do que a de seus irmãos. Todos eles haviam sido enviados para Eton. Já ela foi ensinada a ler e escrever por sua mãe nos anos de creche, e quando cresceu passou a frequentar escolas locais para meninas. Ela também aprendeu literatura, escrita, francês, história, geografia, matemática e religião. E todos os professores diziam que ela era uma boa aluna. Em 1914, quando o rei George V declarou a entrada do Reino Unido na Primeira Guerra, Elizabeth havia recém-completado 14 anos. E pelos próximos 4 anos, ela se viu diante de uma nova etapa na sua vida. 4 irmãos dela se alistaram e uma irmã se tornou enfermeira. Elizabeth era jovem demais para seguir o exemplo de sua irmã, mas ela fez questão de visitar soldados se recuperando nas propriedades da família e enviar cartas de encorajamento para os soldados. Em meio a tudo isso, Elizabeth foi crescendo. Ela recebeu sua primeira proposta de casamento de um soldado que se recuperava na propriedade de sua família em 1917. Enquanto em janeiro de 1918, ela compareceu ao seu primeiro baile, e em fevereiro, seus pais fizeram um baile como agradecimento a todos que receberam Elizabeth. Foi nessa época que ela conheceu o príncipe de Gales. Há discrepância sobre quando e onde Elizabeth conheceu o príncipe Albert, com alguns alegando que eles se conheceram uma vez quando crianças e outros em um chá realizado na Spencer House em 1916. Mas a relação deles não foi para frente até o ano de 1920. Nesse meio tempo, a guerra finalmente chegou ao fim. A vitória dos britânicos foi alcançada em novembro de 1918. E foi durante um jantar em junho de 1920 que Elizabeth chamou a atenção de Albert e os dois foram formalmente apresentados. Nessa época, ela tinha apenas 19 anos. A partir daí, a relação entre os dois cresceu até virar o casamento. Uma curiosidade é que o então príncipe de Gales fez 3 tentativas de proposta de casamento para a rainha-mãe. Essa daí foi osso duro de roer para aceitar essa proposta de casamento. Mas no fim, ela acabou aceitando. O casamento ocorreu em 26 de abril de 1923 na abadia de Westminster. 3 anos depois, eles dariam as boas-vindas à sua primeira filha, a futura rainha Elizabeth. E ela foi seguida por uma segunda filha, a princesa Margaret, que nasceu em 1930. 7 anos depois,
eles seriam coroados rei e rainha após a abdicação inesperada de Edward VIII, que realizou esse ato para se casar com Alice Simpson. Assim, ele deixou Albert e Elizabeth para ascender ao trono e liderar a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. Essa não era a vida tranquila que Elizabeth poderia ter imaginado, mas Albert estava certo de que eles permaneceriam felizes um com o outro até o fim. Em 1926, Elizabeth Bowes Lyon deu à luz a sua primeira filha, aquela que viria a ser a Rainha Elizabeth. Já que mãe e filha tinham o mesmo nome, poderia confundir, a pequena ganhou o apelido de Lilibet. E já com 1 ano de idade, a princesa Elizabeth teve que dar adeus ao pai e à mãe porque eles tiveram que fazer uma longa viagem que era de praxe lá na monarquia britânica. O então príncipe Albert e Elizabeth Bowes Lyon tiveram que viajar para Canberra, na Austrália. Essa viagem de Londres até a Austrália atualmente dura cerca de 22 horas, mas naquela época demorava algumas semanas porque o pessoal ia de navio e ainda parava em alguns países para fazer aquele jogo lá político. Agora imagina, né, passar tanto tempo assim sem ter nada para fazer. Isso resolveria como? Sendo membro do canal, porque quem é membro do canal tem mais conteúdo, tem os conteúdos exclusivos. E esse é o lembrete para te lembrar de ser um membro do canal. Por apenas R$ 2,99 ao mês, você recebe vídeos exclusivos e é semanalmente. E ó, como o cardápio tem séries, tem versões estendidas, tem vídeos adiantados, que eu vou lançar na semana que vem, eu já mando lá para os membros para eles verem se tá bom, tá legal. E eu lanço aqui para vocês. Então aqui na área de membros, quem é StoryTuber recebe muito conteúdo exclusivo. Perde tempo não, se torna membro do canal porque você ajuda o canal financeiramente, né, com apenas R$ 2,99 ao mês. E em troca você recebe vídeos exclusivos. Depois de visitar a Austrália, o casal real passou um tempo visitando alguns países da África. Durante esse tempo, eles conheceram muitas autoridades e pessoas importantes. Em um dia, o príncipe Albert se encontrou com mais de 2.000 tropas australianas. Após completar a viagem bem-sucedida, Elizabeth ficou feliz em voltar para casa. Ela adorava passar tempo com sua família e em 21 de agosto de 1930, nasceu a segunda filha do casal, Margaret Rose. A eclosão da Segunda Guerra Mundial pôs fim a essas viagens, mas a realeza não se esquivou da vida pública. Elizabeth fez diversos patrocínios e ajudou a arrecadar dinheiro para a Cruz Vermelha. O parlamento até aconselhou a Elizabeth a se mudar de Londres e enviar suas filhas para o Canadá, mas ela se recusou dizendo: "As crianças não irão sem mim, eu não deixarei o rei, e o rei nunca irá embora." Em vez de seguir os conselhos do parlamento, ela passou a visitar hospitais, locais de bombardeio e fábricas envolvidas na guerra. E inicialmente, as multidões agiram de forma hostil em relação à rainha, porque suas roupas caras a distanciavam das pessoas mais pobres. Depois que o Palácio de Buckingham sofreu danos de bombas durante um ataque, Elizabeth passou a fazer fortes declarações que encorajaram a população britânica. Embora a princesa Elizabeth e Margaret não tenham evacuado para o Canadá, elas se mudaram para o Castelo de Windsor, no lado oeste de Londres. Embora tenham evitado os ataques diretos que o Palácio de Buckingham recebeu na capital, o castelo também foi atacado e algumas janelas foram quebradas durante os bombardeios. O rei George e Elizabeth se juntavam às filhas todas as noites, mas passavam os dias trabalhando no Palácio de Buckingham. E uma curiosidade é que, alegadamente, Adolf Hitler considerava Elizabeth a mulher mais perigosa da Europa. Isso devido à sua popularidade e trabalho durante a guerra. Após a guerra, a vida real foi retomada para George e Elizabeth, começando com a turnê pela África do Sul em 1947. Em 1948, o mesmo ano em que Elizabeth recebeu um diploma honorário da Universidade de Cambridge, o casal planejou retornar à Austrália e à Nova Zelândia, mas o rei ficou doente. Uma operação ajudou a melhorar a circulação na perna direita de George, mas ele continuou incapaz de conduzir a maioria dos seus compromissos. Elizabeth e suas filhas compareceram em muitos eventos em nome do rei, mas todos esperavam que ele logo recuperasse a saúde plena. Em 1951, George recebeu o diagnóstico de câncer de pulmão, e isso colocou uma grande pressão na esposa dele e na filha, já que o pessoal esperava que na falta dele, elas pudessem preencher o espaço deixado. Então, como ele estava se recuperando, ela partiu para uma excursão na Nova Zelândia e na Austrália. Só que até chegar na Austrália, eles tiveram que passar pela África. E foi ali pelo Quênia, em 6 de fevereiro de 1952, que a princesa Elizabeth recebeu uma notícia terrível. A notícia era o seguinte, que o pai dela havia falecido e que ela havia se tornado a rainha da Inglaterra. É aquela frase popular, rei morto, rei posto. Como viúva, Elizabeth ganhou o título de a rainha-mãe. Devastada com a perda do marido, ela se retirou para a Escócia, onde se escondeu do público.
Ela planejava ficar por lá, mas o primeiro-ministro Winston Churchill a convenceu a retornar a Londres e retomar seus deveres públicos. Para combater sua dor, Elizabeth se jogou no papel de rainha-mãe. Ela se concentrou em ajudar nos preparativos para a coroação de sua filha em 2 de junho de 1953. Mais tarde, naquele ano, a rainha-mãe viajou junto à rainha Elizabeth. Depois disso, ela voltou para casa para atuar como conselheira de Estado enquanto a rainha viajava pela Comunidade de Nações. A rainha-mãe também passou um tempo cuidando de seus netos, o então príncipe Charles e a princesa Anne. Elizabeth Bowes-Lyon descobriu que tinha tantos deveres como rainha-mãe quanto como rainha consorte, mas conseguiu encontrar tempo para se divertir também. Ela tinha interesse em corridas de cavalo e possuía vários cavalos de corrida. Os cavalos de propriedade dela venceram mais de 500 corridas de obstáculos. As excursões reais continuaram a preencher a agenda da rainha-mãe, mas durante a década de 1960, muitas delas foram adiadas. Em 1964, uma operação de emergência para remover o apêndice da rainha-mãe atrasou sua viagem para Nova Zelândia, Austrália e Fiji por 2 anos. Em 1966, ela passou por mais uma cirurgia após receber um diagnóstico de câncer de cólon. A operação foi um sucesso e a rainha-mãe continuou seus deveres reais. Entre 1976 e 1984, Elizabeth fez viagens anuais para a França até que outra operação, desta vez para câncer de mama, a forçou a descansar. O público não ficou sabendo do câncer da rainha-mãe até depois de sua morte, mas eles estavam cientes da piora da saúde dela. Em 1982, Elizabeth precisou de uma operação de emergência para remover uma espinha de peixe de sua garganta. Ela fez uma piada sobre isso na época dizendo: "O salmão se vingou", já que ela era uma pescadora muito ávida. E se não bastasse uma vez, o incidente ocorreu novamente em 1986 e mais uma vez em 1993. Em 4 de agosto de 1990, a rainha-mãe comemorou seu 90º aniversário. Muito amada pelos seus súditos, ela ganhou um desfile em sua homenagem. Várias instituições se uniram para fazer uma exibição. Cerca de 300 instituições no desfile tinham a rainha-mãe como patrona. Embora ela desejasse permanecer ativa na família real, seu corpo envelhecido tornou esse trabalho muito difícil. Em 1995, mais uma vez a rainha-mãe precisou de uma operação de catarata. E além disso, uma substituição de quadril. Apenas seu quadril direito foi substituído nesta ocasião. Mas em 1998, ela quebrou o esquerdo durante uma queda. Ela já estava tipo o paradoxo do barco de Teseu de tanta cirurgia. Afinal, quem era a rainha-mãe? A que entrou no centro cirúrgico, a que saiu, ou aquela que dá para montar as peças com parte do corpo dela que foi retirado? E aí, quero ver você responder esse paradoxo. Mesmo com todas essas cirurgias, esses problemas, essas quedas, esse negócio, em 2000, a rainha-mãe atingiu a idade de 100 anos. O país a homenageou com outro desfile, muito maior do que o de seu aniversário de 90 anos. Pétalas de rosas caíram do céu, 100 pombas voaram sobre a cabeça do pessoal e os aviões de caças da Força Aérea Real passaram com fumaça vermelha, branca e azul. Mais de 8.000 pessoas participaram durante o dia. A rainha-mãe comentou: "Foi uma noite maravilhosa, Deus abençoe a todos e obrigada." Ela ainda demonstrou sua apreciação à multidão no final do dia com um breve discurso. E adivinha o que aconteceu tempos depois? Se você falou que ela passou por uma nova cirurgia, você acertou. Pouco antes do 101º aniversário da rainha-mãe, ela precisou de uma transfusão de sangue para anemia. E meses depois, mais uma vez, ela passou o inverno se recuperando de uma queda. E nessa queda, ela acabou quebrando a pelvis. Essa mulher simplesmente não parava quieta. Coisa de velho, né? Tem velho que quando chega numa idade que o bicho não para quieto, quer viver na rua, na lotérica, pegando o assento do ônibus ou por aí vai. Aí cai, tem que passar por cirurgia. Ainda bem que ela era rica, né? Quem é pobre se lasca. Mas enfim, vamos continuar com o vídeo. Em 9 de fevereiro de 2002, a filha mais nova de Elizabeth, a princesa Margaret, sofreu um derrame fatal. Foi uma perda terrível para ela e para a família. Poucos dias depois, a rainha-mãe acidentalmente cortou o braço, o que precisou da atenção médica. Tô falando, essa mulher não parava quieta, meus amigos. E foi então que os médicos a aconselharam a ficar em casa e descansar. Mas ela não aceitou, ela insistiu em comparecer ao funeral da filha. E lá foi ela, a velhinha, a rainha-mãe, fazer uma viagem de helicóptero até Londres. Quando chegou lá, ela entrou no carro com janelas escurecidas para que ninguém visse a situação dela, já que ela estava num estado bem frágil. A saúde da rainha-mãe deteriorou-se rapidamente após a morte de Margaret. Ela acabou falecendo durante o sono em 30 de março de 2002, com a então Rainha Elizabeth II ao seu lado. O funeral ocorreu em 9 de abril e 1 milhão de pessoas compareceram.
Como ela havia solicitado, após o funeral, Elizabeth se juntou ao marido e Margaret na capela de São Jorge no castelo de Windsor. O luto pela rainha-mãe ocorreu em todo o mundo. Ela causou uma grande pressão em todos os países que visitou, particularmente no Canadá e na Austrália, onde os serviços memoriais foram realizados. A vida de Elizabeth pode ter tido muitos privilégios, mas sua vida não foi nada fácil. Ela nunca quis fazer parte da família real e nunca esperou se tornar rainha consorte. Essas coisas aconteceram e ela se tornou o membro mais popular da família real durante algum tempo. As pessoas amavam a rainha-mãe por seu charme e capacidade de estabilizar a popularidade da monarquia, que estava instável há séculos. Apesar de sua natureza doce, Elizabeth Bowes-Lyon ganhou a fama de biriteira. E detalhe, dizem que ela tomava 70 doses por semana, isso por estimativas de jornalistas. E devido a isso, a imprensa britânica caiu em cima, dando um monte de apelido, um monte de manchete com trocadilho envolvendo a rainha-mãe e também bebida. E é claro, todo programa de TV, série, filme, quando aparecia a rainha-mãe, ela estava com o que na mão? Com um copo. Se você viu The Crown, lembra aqui nos comentários alguma parte que mostra essa cena. Bebeu hoje? Não, Não bebeu? não sei. E eu acho que isso daí também era de família, né? Já que a Margaret também gostava de uma birita e a Rainha Elizabeth II também gostava de uma birita. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Então estamos indo pra frente, estamos quase acabando essa série sobre os Windsors, o pessoal que reinou na Inglaterra ao longo do século XX. E como eu perguntei lá no vídeo anterior sobre o rei George VI, vou perguntar nesse vídeo. Qual o próximo que você quer ver aqui? Sobre o Winston Churchill ou sobre a Wallis Simpson? Esse aqui da Elizabeth Bowes-Lyon tinha sido mais comentado no vídeo anterior, e agora eu estou perguntando as outras duas opções. Winston Churchill, primeiro-ministro, ou a Wallis Simpson, que foi a esposa do Edward VIII, a mulher que fez o Edward VIII abdicar do trono. Então comente aqui qual o próximo vídeo você quer ver sobre os Windsors, que eu vou fazer em breve. No mais, não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha. E se você ainda não é membro, considere se tornar membro do canal, porque tem muito conteúdo exclusivo. Dito isso, falou!